Olá, meu amigo, minha amiga trader, tudo bem com você? Aqui é o Oliver do canal Santo Trader. Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma videoaula do nosso canal. Como eu sempre digo, é um prazer muito grande compartilhar conhecimento com você. Então, se você está chegando agora, saiba que esta é a segunda aula falando das algumas configurações do Superdom do Bookmap, é a segunda parte. Terminamos a aula passada falando sobre aqui a coluna de profundidade de mercado, o volume profile, e coloquei um gráfico delta por nível de preço aqui para vocês, né, como uma sugestão de operação. Enfim, fica o que é a vontade de cada um, né? Que mais que nós temos aqui? Eu vou colocar o Superdom de maneira tradicional agora, que eu quero fazer algumas brincadeiras com vocês com outras colunas aqui, que vocês vão ficar boquiabertos, né? Vão ficar boquiabertos. Vamos colocar o DOM de maneira tradicional aqui, né? Vamos tirar todas essas colunas que eu falei que a gente não usa por enquanto. Vou tirar o gráfico delta também por nível de preço. Vou deixar aqui só o gráfico da agressão aqui no meio, né, do Superdom. E vamos começar a fazer algumas brincadeiras aqui com algumas plataformas modernas, como é que é o Superdom de plataformas aí fora, do Sierra Chart, do Jigsaw, como é que a galera usa essas configurações, né? E eu vou mostrar para vocês a partir de agora. Deixa eu fazer o split aqui. Geralmente a galera gosta muito de usar desta forma, né, o Superdom, né, justamente deixa eu mudar essa cor aqui, não quer mudar por quê? Ah, tá aqui, ó. Deixa bem escuro aqui, né, para deixar uma coisa bem bacana. Vou mostrar como é que as plataformas aí fora geralmente a galera usa, né, essas configurações aqui. Lembrando que isso aqui é totalmente personalizável, ok? Tá bacana. Assim é uma maneira muito tradicional de ser utilizado. O que mais que a galera usa além disso, né? Que mais que a galera tem usado além disso em algumas plataformas? Muita gente gosta de se ver a renovação da liquidez por nível de preço. A renovação da liquidez por nível de preço. Tem uma coluna aqui que é muito legal, chama-se Quotes Counter. Vamos colocar aqui, vamos inserir coluna. E vamos colocar aqui Quotes Counter, se não me engano é Quotes Counter, deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Não, não é Quotes Counter, é Quotes Delta. Quotes Delta. O que faz o Quotes Delta? Ele mostra para mim, né, deixa eu aumentar aqui certinho agora para você ver. Ele mostra para mim, vou colocar aqui do lado, ó, o que está sendo renovado e cancelado por nível de preço. Olha só, coloca a ordem, tira a ordem, ele vai acumulando e vai mostrando para mim o que está sendo renovado e cancelado por nível de preço. Oliver, para que serve isso? Meu amigo, minha amiga trader, uma visão scalper de mercado, para quem sabe como funciona a liquidez, isso você vê o desbalanceamento da pressão da profundidade perto do spread, perto da pedra. Só vai entender quem tiver um pouco mais, for mais avançado. E daí o que acontece? Aqui você não vê muita coisa, mas a maneira pela qual a galera gosta de usar geralmente é o seguinte, ó. O cara duplica essa coluna. Vamos colocar aqui, o cara primeiro ele configura a coluna, né? Ele coloca aqui, como que eu sugiro para você, né, usar. Você pode colocar aqui split, né, ou separado, ou pode colocar assim, né, a renovação da liquidez de venda, a renovação da liquidez de compra, beleza? Tranquilo. Daí eu não quero ver toda a profundidade do mercado, eu quero ver só nos últimos 5 níveis, perto da pedra quando há desbalanceamento. Dá um close e agora, olha que interessante, deixa eu pausar o bookmap aqui para dar um insight para você aqui de visão. Olha só, o que ele está dizendo para mim agora? Que nessa janela temporal agora, olha que interessante, né? Eu tive 71 cancelamentos, deixa eu aproximar, vamos ver se eu consigo aproximar mais para você. Aí na sua casa, eu não sei se eu vou conseguir aproximar, eu acho que não, né? Dá um zoom na tela, né? Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom na tela aqui, não consigo. Né? Ele mostra para mim aqui, ó, eu tive 71 cancelamentos na liquidez da profundidade do book vendedor e eu tive agora 66 renovações na liquidez da densidade do book comprador, né? Você vê a pressão do book trabalhando aqui, né? A pressão do book. E daí, como eu escolhi 5, ele vai somar 1, 2, 3, 4, 5 níveis de preço e vai te dar o total da profundidade. E vai te dar o total da profundidade tanto do book vendedor como do book comprador. Olha que legal, né? E como é que algumas plataformas aí fora usam isso? Eles duplicam essa coluna. E daí eles fazem assim, ó. Eles fazem assim, ó, para você entender a brincadeira. Agora você vai entender quando eu deixar isso aqui menorzinho, né? Claro, não precisa tudo isso, né? A gente vai deixar isso aqui menorzinho. É assim que a galera usa aí fora muitas vezes, ó. Só vai entender quem foi leitor de fluxo, né, gente? Se você não entender fluxo aqui, você tá achando legal, mas não vai entender bolhufas, né? Não vai entender bolhufas, fica tranquilo que eu tô aqui para te ensinar. Muita gente usa isso aqui assim, ó. Olha só que interessante, né? Deixa eu centralizar agora essa coluna aqui, configura. Vou colocar aqui do lado direito.
vou centralizar aqui com o calo esquerdo. Agora eu tenho a pressão do book, né? Eu tenho a pressão do book na profundidade, os cancelamentos. Eu posso usar uma coluna, eu posso usar duas, eu posso dar uma olhada assim, desta maneira, de que está aqui. Eu posso jogar aqui no meio, né? Que música eu quero jogar aqui no meio, né? Eu posso jogar aqui no meio. Né? Vai do que você está vendo, você tem que ver o que fica melhor para você. Se eu estou replay de mercado aqui, tá, pessoal, tem 4 vezes a velocidade do mercado, vou colocar em velocidade normal, porque é rápido mesmo, né? Vamos ver se você vai conseguir ver na sua casa, né? Olha como o robô trabalha todos os níveis de preço, colocando e tirando. Fique focado não nesses números aqui, fique focado aqui no total, né? Da pressão. A sacada desse indicador é medir a pressão do book, né? E aí esses nos 5 níveis, né? A gente vê aqui e aqui, aqui que interessa no final das contas para a gente, né? É aqui que interessa, é essa pressão de renovação, né? Às vezes estão renovando aqui, você não está vendo isso com o Bookmap, mas aqui você tem a percepção do que é renovação por nível de preço. Olha que interessante, né? E daí você consegue numa visão mais macro, né, entender, mais micro, aliás, entender como é que se dá essas questões de renovação por nível de preço, como é que o mercado trabalha, como é que funciona a pressão do book perto da pedra. Olha aqui, ó, por exemplo, olha só a pressão da renovação compradora superior à renovação vendedora. Você viu, ó, 300, 400 renovando na profundidade, né, e a pressão do book era pequena na parte da venda. Agora olha só, né? Então aí a gente tem todo um trabalho para poder verificar isso, né? Então essa é outra, então esse é um indicador Coates Counter, e muitas plataformas usam desta forma. Aí eles colocam o volume profile, né? Insere indicador, inserir coluna, né? Aliás, aí o cara vem aqui e coloca o volume profile por nível de preço, né? Muitas plataformas gringas fazem isso. Tira o split, coloca o volume profile aqui, ó, pronto. Tem um Superdome turbinado extremamente funcional e ativo, né, que ajuda a tomar essa decisão e mensurar esses números, né? Olha que interessante, né? E daí isso é para uma visão scalper. Esse indicador de fato é para uma visão scalper. Quando que ele funciona? Quando ele vem testar, por exemplo, uma região de escora como essa. Quando aí você vai ver se aqui embaixo eles estão renovando e aqui em cima eles estão cancelando. Você não vai usar isso aqui o tempo todo, você vai ficar louco. Isso aqui você vai usar só quando ele vier testar esta região de escora, que você está na dúvida. Será que vai romper? O que vai acontecer? Como é que está sendo a interação entre ordens passivas e agressivas? Como é que está sendo a renovação de liquidez? Daí você usa esse indicador para entender. Uma visão bem scalper você pode usar bem perto da pedra. Como assim? Vem aqui, configura a coluna, deixa só os 3 pontos, só os 3 níveis de preço. Ó. Close. Põe só os 3 níveis de preço. Ó. Configure, close. E daí você tem aqui agora perto da pedra, 3 níveis para baixo, 3 níveis para cima, como é que está o jogo da renovação da liquidez por nível de preço, a pressão do book, né? E quando ele chega em regiões de tomada de decisão, como níveis de suporte e resistência ancorados por grande liquidez, para você validar o breakout numa liquidez dessa, uma região dessa, esse indicador te ajuda, entende? Entende? Aí você pode colocar também o delta para trabalhar todas essas questões, tá ok? Olha que bacana o preço caindo, olha renovar, é que é muito rápido, né, gente? É muito rápido às vezes. Eu já tentei usar esse indicador aqui no começo, né? Eu não estava acostumado, é um pouco difícil. É um pouco difícil usar porque é muito rápido, nem todo mundo tem visão analítica, mas olha o que está acontecendo agora. Você está vendo que o preço está caindo? Está vendo que o preço está caindo? Por que o preço está caindo? Porque eles estão agredindo mais na venda, certo? Certo. Mas você percebe também que eles estão renovando mais o tempo todo. Olha aqui, ó. Olha que interessante isso, né? O preço está caindo porque eles estão agredindo mais na venda, sim, porque os dots aqui são de agressão, são de venda, mas eles também estão renovando mais, ó. O tempo todo, a pressão do book de venda é maior, e só com isso aqui do Bookmap às vezes você não percebe, o teu olho não consegue perceber isso, mas com os números aqui você vai vendo isso. Tudo bem? Com os números você vai vendo isso aqui. Esse é muito legal, esse indicador chama-se Coates Delta. Coates Delta para medir a pressão do book. Aí é mais um viés analítico que você pode ter na utilização do Superdome do Bookmap, um grau de personalização ímpar. Bacana. Você quer ver um insight legal? Outra maneira que você pode colocar? Claro que tudo isso varia, né, pessoal, do gosto. Eu vou deixar só essa coluna de volume profile aqui. Olha, essa coluna de profile e essa aqui não são iguais? São iguais. Acontece que uma tá em split, né, dividido, outra não. Olha, mas é a mesma visão. É a mesma visão. Então, o que você pode fazer se você não quiser trabalhar assim, né? Você pode, por exemplo, escolher essa coluna de volume profile, hide. E aí, olha que interessante. Você põe essa aqui no meio, ó. Configure e coloca no meio, vê se lhe agrada melhor, né? Lhe agrada assim? Lhe agrada assim, ó. O que você prefere? Perceba. Escolhe você, né? Para saber quais são os nodes de alto volume ou não, né?
Oliver, tem outra sacada de fazer isso melhor, cara. Eu quero deixar só de bid e de ESC. Você quer deixar só de bid e de ESC separado? Eu quero fazer, por exemplo, que nem um gráfico Footprint Charts, Oliver, onde eu tenho um profile. Eu quero deixar essa coluna que nem um gráfico Footprint Charts, onde do lado direito eu tenho as agressões de compra e do lado direito tem as agressões de venda. Só que eu não quero deixar ele de maneira segmentada, eu não quero deixar ele de maneira agrupada, eu quero deixar separado. Quero deixar separado, Oliver, assim, ó, bem no meio. Tem como? Só que aqui não dá para ver quem está ganhando, né? Dá, meu amigo, você quer ver como você pode fazer isso? Olha a sacada. Insere duas colunas. Insere, né? Insere coluna. Agora você vai fazer o seguinte, ó, configura uma só para deixar as agressões de venda. Põe do lado direito, olha a sacada operacional. Você já imaginou, já sacou a brincadeira? Pega a outra do lado esquerdo, configura as colunas, põe do lado direito. Aqui, ó, desse lado aqui, ó. Show ESC e põe aqui, ó. Pronto, olha lá, o que você tem na profundidade de mercado? Você tem um volume profile, agora diminui aqui, ó. Né? Você tem um volume profile aqui da maneira que lhe agrada mais, né? Você escolhe o tamanho do profile agora. Olha lá, eu tenho um volume profile, por exemplo, agora do bid do ESC, ó. Tenho todo o histórico do profile por nível de preço. Olha que bacana. Você tem a noção dos nós de volume, ó, os nós de volume, tudo de maneira muito intuitiva, né? Vai do jeito que você está olhando. Você pode fazer um grau de personalização assim, ímpar aqui, né? Ímpar. Eu vou colocar aqui, vou colocar o hide e vou colocar agora aqui, vou colocar as colunas de volta. Show bid e ESC, ok? Vamos fazer o split de volta. Vou deixar desta maneira por enquanto aqui o profile desta forma, tá bom? Bacana, tá bem intuitivo. Olha a sacada que eu vou jogar para você agora. Uma sacada que você pode fazer se você quiser, né? Vamos colocar de volta aqui a coluna do volume da liquidez, aqui do bid e do ESC. Vou tirar o split, né? Vamos tirar o split, deixar tudo do lado direito, vou deixar esse fundo de preto. Olha que bacana essa sacada operacional, né? Você pode, por exemplo, e vou te mostrar isso na prática daqui a pouco, vamos validar no rompimento, trabalhar assim, ó. Você pode agora colocar isso aqui, hide, né? E pode tirar duas vezes essa informação, quando deixar só uma informação aqui, legal. Por que isso? Porque qual que é a sacada que eu vou mostrar para vocês, né? É você mensurar sempre a liquidez em relação ao delta, ao volume delta. Vamos colocar o delta aqui, importante. Vamos aqui inserir mais uma vez uma coluna, insere coluna. Opa, deixa eu colocar, eu apaguei, né? Aí insere coluna, deixa eu colocar aqui o volume do volume normal. Eu acabei apagando. Agora eu vou te configurar aqui do bid do ESC, é tudo muito rápido, né? Tudo muito intuitivo, né, de fazer isso. Close, vamos duplicar essa coluna, hide, insert coluna. Vamos colocar aqui agora a coluna só do delta por nível de preço, e aí você vai entender o que eu estou dizendo para você. Olha que interessante. Vamos colocar o delta que configure colunas, delta, ok? Você pode deixar separado assim, eu vou deixar tudo de um lado só, por exemplo aqui, né? E vou colocar aqui agora, para você ter uma noção da sacada operacional, né? Que a gente pode estar explicando para você. E claro, gente, isso aqui são dicas de como você pode usar a plataforma, você que vai escolher, né? Tudo que você vai fazer, né? Aí você vê a pressão do book sendo renovada aqui, né? E o delta trabalhando no meio. Oliver, como assim? Me dá um exemplo, Oliver, de como eu posso trabalhar isso. Vamos pegar um breakout aqui. Vamos pegar um breakout qualquer aqui, aqui, ó, essa região aqui, ó. Deixa eu pegar uma região bem fácil aqui para poder começar a trabalhar. Deixa eu aumentar um pouquinho o replay de mercado. Deixa eu ver se a gente pega um breakout bem visível, que é esse breakout, né? Esse breakout aqui, ó, isso. Vamos trabalhar esse breakout aqui quando ele aconteceu. Vamos trabalhar bem devagarinho aqui, ó, o preço está aqui em cima. Fica de olho, vou dar um zoom bem legal aqui para você ver como é que você vai treinar isso, se você quiser, né? Se você quiser, né? Claro. Você zera tudo isso aqui, zera a agressão de compra, zera a agressão de venda, zerou tudo, tá vendo? E daí a gente sabe que vai romper aqui essa liquidez. Você está vendo a liquidez ancorada na K88. Daí você começa a perceber o seguinte, né? Isso para quem quer estudar, tá, pessoal? Para quem quer aprender, usar o Bookmap como profissional, aquela coisa toda, tá bom? O meu objetivo aqui é trazer conteúdo de qualidade e os insights como eu estudei. Vamos perceber que quando ele vier testar essa liquidez aqui, se vai ter cancelamento aqui, se eles vão aumentar a pressão do book. Esse é um primeiro indício que eles podem tentar romper essa região, né, para startar o movimento de baixa. A gente já sabe que vai cair. Segundo movimento. Então o que eu quero ver aqui, né? Eu quero ver esse número aqui crescer e eu quero ver esse número aqui diminuir, né, na profundidade do spread de 3 pontos para cima ou para baixo. Outra coisa, né, que eu quero ver, outra coisa que eu quero perceber, eu quero ver o delta vendedor subindo, né? Eu quero ver a agressão de venda superior à agressão de compra, correto? Bacana? Então essa é uma maneira pela qual eu consigo fazer, né? Vamos ver aqui, ó, lá devagarinho, ó lá,
Olha a quantidade de fluxo vendedor que já entrou aqui, né? E olha lá, 96 contra 56, tá? Fica olhando lá, ó, conforme o preço vai trabalhando, ó. Olha como é que eles aumentaram a profundidade do book vendedor, ó. 334 contra menos 196. Os caras cancelaram. Os caras começaram a cancelar níveis mais baixos e o delta vendedor começou a aumentar, ó. Olha só. Olha lá, 200 e pouco e mais menos 58. Você tá vendo? Você está percebendo o movimento? Os caras vão cancelando a liquidez em níveis mais baixos, ele vai aumentando a pressão do book vendedor, calçando com nova liquidez por cima e a agressão de venda é superior à agressão de compra. Vou até tirar essa coluna aqui para não te deixar com viagem de interpretação. Olha lá que legal, né? Olha só, vou colocar aqui centralizado também, configura. Perdão. Olha lá como é que você tem os cancelamentos certinho, né? Por nível de preço, ó, menos 58, os caras cancelaram, né? Vamos ver aqui, ó. Olha lá, renovaram lá 600 e poucos contratos, né? Estão trabalhando, tá trabalhando, será que vai romper? Olha olha como é que foi rápido. Olha como é que foi rápido o rompimento do preço, ó. Claro que eu tô com o gráfico parado, mas entenda a sacada operacional, né? Quando eles vêm para romper, para rasgar, ó, o cara vai renovando já. Olha aqui, ó, 255 menos 47. Perceba que aqui esse é o menos 355, ó. Perceba que eles cancelam a liquidez, os caras vão agredindo e o preço vai caindo. Olha como é que isso trabalha rápido, né? Aí você vai percebendo que quando ele tenta retomar um movimento altíssimo, os caras renovam a liquidez em cima, colocam lá 300 e poucos lotes, menos 180 e poucos. E daí, claro, pessoal, tempo de tela e visualização vai te dando um insight sobre isso, tá? É por óbvio, né, gente? É por óbvio, né? Eu tô te mostrando como é que funciona na real, como é que você valida um breakout de uma região de estrutura. Aonde você vai olhar isso? Não é em regiões de estrutura, né, gente? Vai ficar olhando esse número o tempo todo, você vai ficar louco, né? Vai ficar louco. Olha, mas não tem uma maneira mais fácil de ver essas inovações de liquidez? Tem uma maneira mais fácil. Qual que é ela, né? A maneira mais fácil é que além desse quotes, deixa eu botar lá para agora para deixar o mercado rodando aqui. Outra coluna que eu acho fantástico, que tem uma parecida, mas não é igual no Superdome do Profit, na plataforma Profit Chart, que é o Volume at Market. O Volume at Market te mostra a renovação da liquidez por nível de preço, só que ele tem um problema. Né? Ele no volume at market da Nelogica, ele não está pausado aqui, ele não mostra os cancelamentos, ele só trabalha de maneira acumulada as renovações. Dá uma olhadinha no canal do YouTube, eu tenho vários vídeos falando sobre isso, você vai gostar, tá bom? Agora, quando eu faço, deixa eu botar para cá, não sei porque que não está trabalhando, né? Agora sim. Quando eu trabalho essa coluna aqui, ele mostra os cancelamentos. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Olha que interessante. Vou botar aqui o atual nível de preço aqui, deixar bem certinho aqui no meio pra gente, tá? Olha que interessante. Eu vou colocar aqui duas colunas, né? Que agora eu vou deixar essa aqui para você entender, deixar essa coluna aqui para a gente entender só como é que funciona, né? Para a gente tá trabalhando, para você estar vendo, trabalhando um pouquinho isso. Aqui é o delta por nível de preço, tá ok? Vou aproximar um pouquinho mais o preço aqui para ter uma noção do spread, da briga aqui entre eles, compradores e vendedores, numa visão bem scalp de mercado. Mas eu vou colocar uma coluna aqui que ela ajuda a melhorar essa interpretação, tudo bem? Que não é nenhuma dessas que eu mostrei até agora. Vamos colocar aqui, chama-se Trades Counter, tá? A coluna Trades Counter. Olha, é a mesma coisa. Não, você não está mais vendo o delta aqui, você está vendo a coluna de Trades Counter. O que é a coluna de Trades Counter, gente? A coluna de Trades Counter é o histórico, assim como a coluna de volume profile é o histórico da agressão por nível de preço, a coluna de Trades Counter é o histórico da renovação e dos cancelamentos por nível de preço. Olha e perceba como o que está acontecendo aqui, quando ele renova e quando ele cancela, esses números sobem e descem, os números sobem e descem, percebam, né? Por que eles sobem e descem? Porque quando eles cancelam, olha lá, cancelou, ele subtrai. Essa é a diferença entre essa coluna de renovação, é como se fosse o volume at market da Nelogica. Só que o volume at market ele só vai somando. Quando ele cancela tudo, ele não subtrai. Aqui você subtrai. Então aqui você tem uma noção exata de quanto está sendo a renovação de liquidez por nível de preço agora. E o preço brigando bem aqui nesse spread. Olha que interessante, né? Vou trazer para cá essa coluna para você ver como é que funciona. Porque aqui você tem a noção da profundidade, dos cancelamentos bem pontual. Aqui você tem a visão acumulada. Como assim, Oliveira, acumulada? Eu não estou entendendo. Ele pegou para você aqui, ó, vou pausar aqui para você entender. Olha que bacana isso, né, cara? Eu acho fantástico, né?
Isso para quem sabe usar, né? Oliver, tá tendo uma discrepância muito grande aqui, cara. Não estou entendendo. Os caras acabaram de renovar 442 lotes aqui, mas está dizendo que aqui está 113 delta vendedor. O que que isso significa? Significa que de todas as renovações, agora eles renovaram 442, mas no total acumulado até agora, nós tivemos aqui o saldo vendedor de renovação de liquidez vendedora de 113. Então, no que pese agora eles terem renovado 442, no acumulado desta janela, nós temos 113, o saldo é de 113. Isso aqui é o delta do book. Isso aqui é o delta do book de ofertas. É isso que eu quero que vocês entendam. Isso é o delta do book. Nós não temos o delta da agressão, né? Você tem que saber que é delta, né? Você tem que saber que é delta. Se não souber que é delta, né, meu amigo, minha amiga, vai ficar difícil. Nós não temos o delta da agressão, nós temos o delta do book também, né? E daí você tem aqui o histórico da renovação por nível de preço, né? Bem bacana. Ou aí qual que é outro insight que dá para você usar também, que eu acho muito legal para você trabalhar esta coluna, né? Essa coluna, deixa eu dar um reset nela aqui agora, reset, clear, all reset. Lembra que você pode zerar ela também, uma série de coisas, né? Essa coluna, eu acho ela fantástica para o seguinte, para ter uma visão macro de mercado. Você tem o volume, vou colocar agora uma sacada operacional, vou dobrar essa coluna, insere coluna e eu vou colocar o volume profile aqui. Essa coluna aqui vai ser o volume profile, ok? Nós temos o volume profile aqui e nós temos essa coluna aqui. Você vai ver que elas são antagônicas, né? Elas são parecidas, aliás, né? Porque se o volume profile é maior, quer dizer que houve mais renovação, né? É por óbvio, né? Vou mostrar aqui, ó, de maneira bem acumulada para você entender o que estou dizendo. Deixa eu ver se é essa aqui, ó, se é o volume profile mesmo, volume, configura coluna, não sei se estou vendo o delta do volume profile, não quero ver o delta, eu quero ver o volume profile total aqui, beleza. Olha que interessante, né? Eu vou mostrar um insight operacional para você. Deixa eu mostrar desse lado aqui que vai ficar melhor para você perceber o que eu quero dizer para você. Aqui, ó. Essa aqui é o histórico da renovação por nível de preço. Esse aqui é o volume profile. Bom, o volume profile todo mundo sabe usar, não preciso ficar explicando muito, né, pessoal? Deixa eu tirar aqui para deixar bem visual o que eu quero mostrar para vocês. Tá? O que que essa coluna te mostra? Essa coluna mostra o histórico da renovação das ordens passivas por nível de preço. E o volume profile te mostra o volume total de agressão por nível de preço. Agora eu vou separar o volume profile aqui, ó, configure colunas, configura colunas, vou separar ele. Eu posso colocar o delta se eu quiser, mas inicialmente eu vou colocar ele separado, o split. Olha que interessante, olha que interessante. Eu quero que você veja uma coisa aqui. Quem que será que é? Eu vou colocar o delta que vai ficar melhor. Vou colocar o delta que vai ficar melhor aqui. Eu quero fazer uma sacada operacional fantástica com você, que você vai ver o poder. Vou pegar essa lateralidade de preço, você vai entender o que eu estou dizendo para você, né? Esse aqui é o volume profile. Tá claro que aqui é o nó de volume, né? Eu vou tirar aqui o split, vou tirar o split. Aqui o maior nó de volume, né, pessoal? Essa lateralização de preço aqui, ó, antes do rompimento, tá? Antes desse rompimento aqui, nós temos esse caixote de lateralidade de preço. É isso que eu quero que você entenda, é isso que eu estou dizendo. Legal? Aí o que está acontecendo aqui, né? O que está acontecendo aqui? Para você entender, eu vou te fazer o split aqui também. Deixa eu ver se vai configurar aqui isso. Eu vou colocar o delta por nível de preço agora. Configura aqui. Eu vou colocar aqui no meio e vou colocar o delta. Ok? E vou dar Vou dar um reset aqui, né? Eu acabei apagando sem querer. Isso aqui é para quem estuda, tá, pessoal? Esses vídeos é para quem estuda, né? Olha aqui. Aqui eu vou colocar até aqui, ó. Configura. Aqui é o volume, é o delta, tá? É o delta. Vocês sabem o delta de agressão, delta. Para você entender. Aqui eu vou colocar como renovação, tá? Vou colocar uma renovação, para você entender que é o renovação do book, renovação. Qual que é a sacada desses indicadores? Tá? Qual que é a sacada desses indicadores? A sacada desses indicadores é você perceber, sempre perceber quem está renovando mais e quem está agredindo mais. Você quer ver? Vamos fazer uma coisa bem feita para você aqui. Vamos pegar aqui o começo dessa lateralidade de preço. Vou pegar só aqui, ó. Né? O que você vê aqui? Você vê, por exemplo, por nível de preço, tá? Por nível de preço, que o vendedor, o delta é vendedor. E aonde que o comprador começa a defender mais? Aonde o comprador começa a renovar mais? Aonde o comprador mostra a intenção de entrar de maneira passiva no mercado? Onde há mais renovação? Oliver, há mais renovação aqui, ó. Essa região tem mais renovação. Você vê o vendedor metendo força, ó.
Contudo, a renovação da liquidez ela é maior. Opa, então quer dizer que eles estão renovando mais aqui. Existe uma chance desse preço ter achado um fundo, porque agora, veja bem que isso aqui não é essa mesma informação. Isso aqui é o histórico da renovação por nível de preço. Você entende aonde há um interesse de entrada do mercado de maneira passiva por parte dos players. Passiva, isso que é a sacada desse indicador. E daí você começa a ver aqui, ó, que essas informações, na verdade, elas são antagônicas. Você quer ver como elas são antagônicas? Não poderia ser diferente. Eu vou colocar isso aqui para você verificar e vou colocar o volume profile aqui, ó. Configure o delta, aliás, do outro lado. O delta do outro lado aqui, um de costa para o outro. Essas informações são antagônicas e não tem como ser diferente. A relação esforço versus resultado. Olha o volume de agressão de venda. Esse aqui é o delta. Por que o preço não caiu? Porque eles renovaram mais. Olha, você vê a pressão da agressão de venda contra a pressão da renovação das ordens passivas, meu amigo, minha amiga trader. E você vê aonde que está a força de venda por nível de preço e aonde que eles tentaram segurar o preço de maneira passiva e não conseguiram. Vamos ver agora o histórico dessa lateralidade de preço. Me fala você vê, por exemplo, você está carregando uma tendência aqui, uma operação. Você vê isso aqui, ó. Pô, a pernada chegou ao seu fim. Possivelmente vai ter uma lateralidade de preço aqui. Eu não sei se vocês vão conseguir romper essa acumulação, mas o fato é que estão renovando demais. Você começa a ver o histórico da renovação em contrapartida ao delta por nível de preço. Olha a sacada operacional que você tem. Tá? E daí, olha que interessante. Vamos ver como é que está sendo aqui. Ó. Você percebe que houve absorção de venda aqui. Isso aqui foi uma absorção de venda, você concorda? Isso aqui foi uma absorção de venda. Os caras meteram boletada aqui. Por que o preço não caiu? Porque eles renovaram. Agora ele vai me testar aqui em cima. Ó. Ele vai vir testar aqui em cima. E o legal é que você pode ir zerando, né? Você vai zerando tudo isso aqui e vai tendo uma noção do por nível de preço. Eu quero avaliar aqui agora esse pullback aqui, ó, na região dos 51 bola. Você zera e vê exatamente quando o preço chega lá. Ó. Será que vai romper? O que está acontecendo de volta, né? Opa, olha aqui, ó. O vendedor renovou bastante aqui, por isso que o preço não subiu. Você está vendo que o vendedor renovou bastante aqui, ó. Olha como o vendedor, ele renovou aqui, ó. E o preço chegou aqui, o comprador, e não subiu. O comprador foi mais forte e jogou o mercado para baixo. Mas o comprador também está renovando. Olha o tamanho da agressão de venda e o preço não caiu. Eles estão brigando, o preço está num range, o preço achou o seu fim. Essa tendência de baixa, por enquanto, achou um range de lateralidade de preço. Você concorda? Olha só que insight operacional maravilhoso, né? Olha a pancada de venda que deram aqui. Por que o preço não cai? Porque os caras renovam. Olha aqui o histórico, olha lá. Será que vai conseguir agora? Olha lá, agora está conseguindo. Ó. Perceba o que aconteceu. Isso aqui é o histórico da renovação por nível de preço. É o histórico da renovação por nível de preço. Né? E isso, aí conforme há o cancelamento, eles vão tirando. Né? E aí você percebe o que vai acontecer agora. Eles vão agredir na venda e eles vão calçar por baixo o book vendedor, vai aumentar a pressão. Olha lá. Olha lá, fica olhando. Ó. Cadê? Está acabando a pressão e os caras estão metendo venda. Ó. Olha lá, olha o que acontece, ó. Você percebe, olha só como houve o aumento da densidade. Quer ver de volta, quer zerar? Olha, zera pra gente para te dar uma olhada, né? Zera pra gente aqui, isso é um vídeo de estudo avançado para quem quer aprender, né? Olha aqui, zera. E agora vê, ó, olha só. Perceba a renovação e a agressão e o calçamento do preço por cima nesse breakout, ó. Eles tentaram segurar, chegou uma hora que eles não conseguem mais, ó. A pressão do book vai descendo. Olha os cancelamentos aqui embaixo. Olha o quotes counter aqui, ó, aumentando, né? E daí a densidade, olha lá o que está acontecendo, ó. Então agora estão brigando, ó. Renovaram de volta, tentaram segurar, né? E daí foi. E daí você vai zerando. Vamos ver agora o histórico completo. Vamos limpar isso aqui. Vamos ver o histórico completo aqui. Configure. E daí você tem o histórico completo. Então você pode trabalhar com um zerando e o outro com o histórico completo. Vamos ver aqui, clear. E agora dentro dessa lateralidade de preço aqui, ó, que o preço está trabalhando, ó, dentro dessa lateralidade de preço você tem, né, todo o histórico da agressão e do delta. Quer ver? Ó, vou mostrar aqui para você. Ó. Olha, antes do breakout acontecer. Aqui, ó. Onde que o breakout aconteceu? Deixa eu dar uma olhadinha. Antes de acabar esse vídeo, o breakout aconteceu aqui. Ó. Olha que interessante. Olha a pressão de venda e de compra. Né? Aonde que o comprador agrediu mais?
aonde o comprador, dentro desse range, avalie só o range agora. Vamos avaliar só o range. Tá? Eu quero que você avalie só o range. O que você está vendo aqui é a pressão só do range antes do rompimento. Deixa eu pegar aqui, isso, aqui, foi bem aqui, né? Isso, antes do rompimento. Avalie só a pressão do range, ó. Isso aqui que você está vendo, isso, agora. Olha que você está percebendo o que está acontecendo? Olha como o comprador, dentro desse range, tá? Olha como o comprador agrediu mais aqui, ó, aqui e aqui. Aí olha só como ele não está conseguindo mais jogar o preço ali a níveis mais altos. Ele não conseguiu mais testar aqui. Por quê? Porque cada vez mais estão renovando a níveis mais baixos. Você está percebendo? Estão anulando a agressão de compra. E daí olha como é que o vendedor começa a aparecer com pancada forte. Mesmo os caras renovando aqui, os caras estão vencendo o cabo de guerra. E daí na sequência, vamos ver aqui, ó, olha lá o que acontece, ó. Olha lá, o preço vai e raspa. Olha que interessante. Tá? Então tem várias maneiras de você montar uma configuração. Eu estou passando alguns insights mais avançados para você aqui. Qual que é o nome dessa coluna, Oliver? Quotes Counter. Quotes Counter. Você renova para renovação. Quotes Counter. Então o Quotes Delta, deixa eu ver, não, Trades Counter, né? Tem que ver. Deixa eu ver se é o Trades Counter aqui. Deixa eu inserir, né? Inserir de volta para não falar bobagem. Insira a coluna. Vamos mudar aqui para Quotes Counter, isso, não, Quotes Counter não, então é o Quotes Delta, isso. O Quotes Delta te dá isso de forma numérica, do agora, e aqui você tem o histórico por nível de preço. Tá? Tem vários insights que você pode fazer com isso. Por exemplo, nesse pullback aqui, ó, nesse pullback agora, ele teve rompimento. Para acabar esse vídeo está ficando muito longo, né? A galera não assiste, mas não tem problema, para quem quer aprender, né? Para acabar esse vídeo que está ficando muito longo, tá? Ele vai dar um pullback aqui agora. Claro que a liquidez vai mandar, né, pessoal? Mas você perceba aonde que o vendedor está no domínio, né? As forças de venda e aonde que eles se renovaram mais. E daí você começa a fazer alguns insights com relação a regiões de pullback, né? Aonde que ele pode defender, enfim, uma série de coisas, uma série de avaliações. Deixa eu pegar um tempo um pouco maior aqui, que você vai trabalhando na sua casa, né? E aí você monta o seu Superdom da maneira que lhe convier, que você achar que é melhor, né? Olha que interessante, né? Olha o saldo, olha a absorção de compra no topo. Olha aqui mais uma vez, né? Olha que interessante. Olha, veio testar essa região de liquidez e daí o comprador acelerou um pouquinho aqui, mas olha a quantidade que eles renovaram. Cara, não ia passar nunca aqui, né? O delta comprador é só de 2.000, e os caras renovaram 9.000, 7.000, 8K. Você acha que com esse delta de 2.000 os caras iam passar essa renovação de 8K? Nunca na vida, né? Nunca na vida, meu amigo, minha amiga trader. E daí você tem a total percepção do que acontece. Você tem um controle das operações. Você pode deixar aqui no meio, o que você quiser. Veja o que ficar melhor para você. Veja o que é mais intuitivo para você. Raid, coluna, vou deixar aqui no meio, fazer mais uma pira, né? Isso aqui já é tudo pira minha, para você ver como que você pode estudar, né? Olha só a liquidez ancorada aqui, você está vendo a liquidez do book aqui. Vamos fazer agora uma visão mais analítica, ó. Uma visão bem analítica, um superdom diferente de tudo que você já viu. Vamos fazer um superdom diferente de tudo que você já viu. Você está vendo aqui, ó, a profundidade do book. Você tem um histórico da renovação aqui do chart. Deixa eu pegar um pouquinho mais aqui, assim, isso. Ó. Você tem agora o histórico da agressão e do chart, né, acontecendo aqui por nível de preço. Vamos ver, ó. Aqui são as agressões. Da onde que está vindo essa agressão? O que ele está mensurando? Ele está mensurando desde o início, né? Ele lembrando que nessa formatação ele pega o screen, ele pega do que ele está vendo na tela. Quando isso aqui desaparecer, esses números vão diminuindo. Ele pega o que está sendo visto na tela, tudo bem? E perceba que agora, quando o preço começa a subir, ó, agora sim você tem uma visão real do que está acontecendo na pernada. Níveis mais altos aqui não tem nada para trás, tá bom? E olha só aqui, ó, quando vai chegar lá, olha o insight. Olha o insight que você pode ter. Né? Você vê que a pressão é compradora. Lembre-se que aqui é o delta. O delta é comprador. E olha onde que eles começam a renovar. E trabalha essa questão da pressão do book. Olha aqui, ó. Tá chegando. Será que vai romper, cara? Cara, não sei. Olha só, olha o delta, 1.400, 1.000 e pouquinho, você consegue ver? E olha a quantidade de renovação que começa a subir aqui. Olha como é que vai começar a subir essa renovação aqui em cima, ó. Os caras pressionando, olha o delta vindo, veio forte, né? 2K de delta comprador, tal, e tá vindo aqui para testar e no final das contas, olha só, perceba os números de renovação, gente. Perceba quando ele vem testar a renovação, isso aqui demora, tá, pessoal? Vou tentar soltar a velocidade normal aqui de mercado. É que eu não sei, 15. Tá ficando muito longo esse vídeo, né?
Mas olha só, 26 contra 349, compradora renovando, né? E daí chega aqui, ó, começa a perceber lá, ó, olha lá, 500 e poucos caras começam a renovar, 200, 500, e a histórico da renovação por nível de preço começa a subir, ó. O comprador é grid e não consegue, olha como é que eles renovam, ó. Já renovavam 5 mil, 7 mil, é muito. Se você tem uma média disso aqui, você sabe que isso é muito. Olha como é que cresceu o volume da renovação por nível de preço. E daí você tem aqui, né, o que aconteceu. Olha lá. Daria para você ter vendido nesse mercado, você vendo essa renovação, você entendendo esse delta, só com essas duas, vou tirar até aqui, ó, só com essas duas informações aqui, ó, só com essas duas informações aqui, você consegue validar, perceber a intenção do rompimento dessa escora. Ver se o delta vai chegar forte, se vai conseguir ou se eles estão renovando demais. Você consegue perceber isso, cara. Você consegue perceber isso. Então, essas são as funções. Tem mais, né? Tem mais aqui. Eu vou falar, eu acho que vou ter que fazer uma terceira aula. Vamos ver o que tem mais aqui. Trades Doom, Notes, Times in Sale. Tem o Times in Sale, Oliver. Tem o Times in Sale, cara. Dá pra você colocar o Times in Trades filtrado aqui também. Não vou falar do Times, né? Todo mundo conhece o Times. Tem o Times in Trades aqui também para você colocar. E dá para você destacar da janela, colocar numa janela separada. Enfim, uma série de coisas bacanas aqui com o Bookmap. Tá ok? Então, esses são alguns insights de como usar as ferramentas do Bookmap. Ok? Para você entender a validação de escoras de liquidez, renovações e o delta de agressão por nível de preço. Grande abraço, sucesso, deixa o like se você gostou desse conteúdo e até a próxima aula.